Shalom, povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Você sabia que existe apenas duas maneiras de se viver a vida? E eu estou falando isso espiritualmente falando, lógico. Levando em questão que todos nós somos dotados de espírito. Você crendo ou não, acreditando ou não, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês nesse vídeo. A primeira forma de se viver a vida é acreditando que Deus existe, ou que existe uma divindade, um ser supremo, alguém que rege esse universo e um próximo. Se a gente acreditar que existe uma vida eterna, que a vida não se acaba aqui, como diria Milionário José Rico, o mundo não acaba aqui. Se você vive dessa forma, acreditando em Deus, divindade ou o que quer que seja, né, você tem uma forma de se relacionar e as suas ações vão ser determinadas por essa forma. E a segunda forma, a segunda maneira de se viver a vida é justamente acreditando que Deus não existe, e se Ele não existe, tudo vai terminar aqui. Essa vida é única e acabou. Então, você pode viver da maneira que você bem entender, né, sem se preocupar com consequências futuras, digamos assim. Reflita comigo. Se eu acredito, como eu Paulo, eu acredito em Deus. Então todas as minhas decisões e ações, elas são pautadas no princípio de que essa vida não é única. Eu busco a vida eterna. Eu sei que após a minha partida desse mundo, após eu morrer, ainda tem uma continuidade, que é o que nós cristãos acreditamos ser a vida eterna. Ou seja, eu preciso viver da melhor forma possível e sendo coerente, principalmente com a minha consciência, porque é dentro da minha consciência que reside Deus, ou seja, o Espírito. Então eu preciso pautar a minha vida dentro desses princípios de ética e ser correto, certo? Então, algumas coisas eu deixo de praticar, porque a minha consciência me leva a entender que eu praticando esse tipo de ação pode me prejudicar ou pode ter interferência na vida eterna. Então o ponto é que, como dizia Paulo, né, em uma de suas cartas, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então a gente precisa, nós que acreditamos em Deus, e repito, Deus na forma que você bem entender. Eu estou falando, esse vídeo eu estou falando para todo o ser humano. Todo ser humano é dotado de espírito, ele acredite ou não. Se eu vivo essa vida sem acreditar em Deus, vida eterna, divindade, deuses ou o que quer que seja, eu não acredito em nada e vivo a minha vida da melhor forma possível e até às vezes exagerando. Por quê? Eu acredito que eu posso e devo viver tudo que eu tenho para viver nessa vida. Eu não acredito que depois da morte tem uma vida eterna, tem um segmento, ou sei lá o que quer que seja, não vou entrar em detalhes. O ponto aqui é, eu vivo da melhor forma possível, sem se preocupar se existe vida eterna ou não. Vamos pensar comigo, você que crê e você que não crê. Eu vivi uma vida, né, de certa forma até desregrada, sem medir consequências. E eu morro. E descubro que, após a minha morte, existe sim uma segunda vida, ou um prolongamento dessa vida, ou uma consequência dessa vida. Tipo, eu morri e tudo não acabou. Tem uma continuidade. E dentro dessa continuidade, vai refletir muito e vai levar-se muito em consideração como eu vivi essa vida. Então eu vivi essa vida da forma que eu bem entendi e aproveitando ao máximo o que ela poderia proporcionar, sem me preocupar com ética, com conceitos, com o certo e o errado, muitas das vezes, porque eu acreditei porque nada
ia interferir, que nada teria consequências. Então, quando eu passo para a próxima vida e me descubro numa continuidade, eu teria ou terei perdido tudo. Ganhei tudo que podia ganhar nessa vida, mas perdi tudo que poderia ganhar na outra. Ao contrário, se a gente vive acreditando de que existe algo após essa vida, e eu vivi essa vida me privando às vezes de algumas coisas, porque tudo me era permitido, porém nem tudo me convinha. Então eu me preocupei em traçar uma linha, traçar um caminho de coesão com a minha consciência. Certas coisas que eu entendi que não poderia ser feito, eu não fiz. Acreditando muito nessa consequência ou acreditando muito de que a vida não termina aqui, ela vai ter um segmento. Então eu morro e descubro que a vida terminou. Ou não descubro, né? Já que ela terminou, se findou após a minha morte, nada mais existe. Qual é o ponto de reflexão que eu quero chegar aqui? Eu vivi uma vida com Deus, divindade, ou sei lá o que seja, pautando a minha consciência, acreditando de que existe alguma coisa ou existe vida após essa. E findada esse tempo, acabou, finito, não existe mais nada. Ótimo, eu não terei perdido nada, porque eu vivi corretamente, dentro de princípios e ética, ou seja, aqueles que ficaram vão poder dar bom testemunho da minha pessoa. Enquanto que aquele que viveu acreditando que essa vida era única e depois não existia nada, ele morre e se depara com a eternidade de uma vida. E essa eternidade, ela é definida por aquilo que ele viveu nessa. Ou seja, ele viveu tudo o que ele queria viver nessa vida e corre o risco de não viver mais nada de bom que a próxima vida proporciona. Ou seja, quem vive acreditando em vida eterna não perde nada. Quem vive acreditando que essa vida é única corre o risco de perder tudo. Se gostaram, se compreenderam, deixe seu curtir, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e a gente volta com mais diálogos a respeito. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!